O ano é 1965. Singapura acabou de ser forçada a se tornar um país independente após ser expulsa de uma união com a Malásia. E é assim que eles se parecem agora. Se você olhar para os números de 580 quilômetros quadrados na década de 1960 para 720 quilômetros quadrados em 2017, perceberá que Singapura cresceu quase 25% em massa terrestre em apenas 52 anos. Isso é insano, mas a jornada de crescimento de uma minúscula partícula de poeira no Sudeste Asiático para uma partícula maior não foi sem desafios e controvérsias. A Singapura atual é fruto de projetos agressivos de recuperação de terras iniciados no começo dos anos 1800. Quando Sir Stamford Raffles, da Grã-Bretanha, primeiro atracou em Singapura em 1819, ele veio com o objetivo de desenvolver um porto britânico para rivalizar com o dos holandeses. No local, havia principalmente pântanos de mangue inabitáveis e uma pequena vila de pescadores. Raffles e sua legião de oficiais não perderam tempo e começaram a trabalhar para transformar essa terra na Singapura atual. O primeiro projeto de recuperação de terras começou em 1822, onde Raffles se concentrou nas margens sul do rio Singapura. Ele contratou 300 trabalhadores para construir um aterro na margem do rio, impedindo que as marés altas inundassem o continente. O projeto durou cerca de 4 meses e originou a área em forma de crescente conhecida hoje como Boat Quay. Esta região, junto com uma pequena colina aplainada, agora é Raffles Place, o coração do distrito financeiro de Singapura. Esses tipos de projetos aconteceram nas últimas décadas e resultaram em algumas das partes mais famosas de Singapura que conhecemos hoje, como a Marina Bay. Mas por que eles estão acontecendo? Existem algumas razões, sendo a primeira e mais óbvia o espaço. Desde a independência de Singapura, a população aumentou de 1.065.000 para quase 6 milhões de pessoas hoje. Eles são o segundo país mais densamente povoado da Terra, com 21.646 pessoas por milha quadrada, atrás apenas de Mônaco. Não há espaço suficiente para todos no futuro próximo. Essa limitação levou o Ministério do Desenvolvimento Nacional de Singapura a publicar o Plano de Uso da Terra de 2013 Estratégia, que prevê a necessidade de cerca de 21,6 milhas de nova terra até 2030 para acomodar o aumento projetado na população para 6,9 milhões de pessoas. A segunda razão é o medo de afundar. Devido às mudanças climáticas, estima-se que o nível do mar em torno de Singapura suba mais de 3 pés até 2.100 km. Embora não tão ameaçados quanto Maldivas ou Holanda, 30% de Singapura, incluindo seu distrito comercial central, está a menos de 15 pés acima do nível do mar. Essas áreas ficarão suscetíveis a inundações com o aumento do nível do mar, marés e tempestades. Talvez não pareça um problema muito grande agora, mas é, ou pelo menos será no futuro. A urgência da situação foi ressaltada pelo primeiro-ministro Lee Hsien Loong, no comício do Dia Nacional em 2019, quando anunciou que seriam necessários 100 bilhões de dólares ou mais para reforçar as defesas costeiras de Singapura nos próximos anos. Novos desenvolvimentos deverão ser construídos a pelo menos 13 pés acima do nível do mar, 3 pés a mais que antes. A infraestrutura crítica deve ser construída a 16 pés acima do nível do mar. Vimos isso agora com o Terminal 5 do aeroporto Changi e o Porto de Tuas atendendo a esses requisitos enquanto estão sendo construídos. Por fim, anunciou-se o projeto Long Island. Será uma ilha recuperada na costa sudeste de Marina East a Changi, podendo incluir um reservatório para aumentar o fornecimento de água de Singapura e proteger sua costa da elevação do nível do mar. Barragens serão construídas para interligar as ilhas. Mesmo sem os desenhos de engenharia prontos, Singapura espera que o espaço possa abrigar de 10 a 15 mil pessoas. Porém, a busca deles por terra não se encerra apenas em Long Island. O governo de Singapura definiu meta de aumentar de 7 a 8% a área terrestre do país, até 2030, chegando a 300 milhas quadradas. A visão total deles pode ser ilustrada com esta foto aqui, com a terra branca sendo o que Singapura originalmente era, a clara sendo o que recuperou até o presente dia, e a escura o que planeja eventualmente recuperar. Então, como a recuperação de terras realmente funciona? Apesar da terminologia aceita,
a terra não pode ser recuperada do oceano pela mágica dos direitos soberanos. Ela precisa ser construída. O método principal de recuperação de terras em Singapura é o aterro, onde uma área é preenchida com grandes quantidades de rocha pesada e ou cimento, com a areia sendo um componente significativo, seguido de argila e sujeira até atingir a altura desejada. No entanto, há grandes problemas com isso. Primeiramente, o mundo está ficando sem areia. Por mais ridículo que pareça, a areia é um dos materiais mais importantes, porém subestimados, na Terra. Anualmente, utilizamos globalmente até 50 bilhões de toneladas de areia, sendo o segundo recurso mais extraído e comercializado por volume, atrás somente da água. É a principal matéria-prima das cidades modernas, e todos a querem, principalmente Singapura. Eles são o maior importador de areia do mundo e o maior usuário por pessoa, importando mais de 517 milhões de toneladas de areia nos últimos 20 anos. Essa busca por areia gerou tensões regionais. Singapura esgotou sua própria areia há muito tempo, exceto por uma reserva estratégica de emergência localizada em algum lugar na área de Bedok, como mostrado aqui. Mas isso resultou na maior parte da areia usada por Singapura vindo de seus vizinhos do Sudeste Asiático, incluindo Indonésia, Malásia, Vietnã, Tailândia e Camboja. A exploração excessiva deste recurso está devastando alguns desses países. De acordo com o Programa Ambiental das Nações Unidas, as exportações de areia para Singapura foram responsáveis pelo desaparecimento de 24 ilhas de areia indonésias. Lembre-se de que apenas 0,6 milhas de novo terreno requerem 37,5 milhões de metros cúbicos de areia, ou cerca de 1,4 milhões de caminhões basculantes. Isso basicamente se traduz em transferir territórios de um país para outro. Como resultado, a maioria dos vizinhos de Singapura proibiu a exportação de areia para Singapura, forçando-os a olhar para países mais distantes como Myanmar, China e Filipinas. Outro grande problema é que, para que a recuperação de terras funcione, é necessário destruir completamente a biodiversidade. A recuperação de terras destrói o leito do mar, pois o extrai para transformá-lo em terra seca. Os recifes de coral, que abrigam milhões de espécies nos oceanos, também são destruídos no processo. Antes das recuperações de terras de Singapura nas últimas décadas, os recifes de coral cobriam uma estimativa de 39 milhas quadradas. Em 2002, esse número caiu para 21 milhas quadradas e hoje está em cerca de 3,86. Ou quando Stanford Raffles chegou a Singapura em 1819, a terra era 13% de pântano de mangue. Hoje, apenas 0,5% disso permanece. Houve uma perda de 96%, com o restante principalmente em terras militares ou estaduais. Então, o que tudo isso significa? O que eu acho que estou tentando dizer é que este método de recuperação de terras não é viável a longo prazo. Agora entra a técnica de aterro. Desde novembro de 2016, Singapura adotou um novo método de recuperação de terras, conhecido como método de desenvolvimento de pôlderes. Foi usado com grande sucesso pelos Países Baixos, já no século XIV, mas talvez a parte mais atraente seja o fato de que requer menos areia para funcionar. Esta foto descreve as diferenças provavelmente melhor do que eu jamais poderia. Em vez de simplesmente usar mais areia para elevar a terra de ser baixa, você cria um grande muro de mar para manter a água do mar longe da terra, conhecido como polder, enquanto drenos, sistemas de bombeamento de água e canais controlam os níveis de água. Isso também protege contra o aumento do nível do mar. Porém, infelizmente, a biodiversidade ainda é totalmente destruída com essa técnica. Singapura só começou um projeto com essa técnica, construindo um polder na ponta noroeste de Palau Tekongya para expandir sua base de treinamento militar em 2.000 acres. Este mapa exibe o planejamento completo, com previsão de conclusão para o final de 2024. Não se engane, este é apenas o começo da recuperação de terras de Singapura através do poldering, e eles provavelmente alcançarão seu objetivo de aumentar para 300 milhas quadradas até 2030, de uma forma ou de outra. Uma preocupação é que, à medida que Singapura recupera mais terras, eles estão lentamente invadindo as rotas de navegação e os limites territoriais da Malásia ao norte e da Indonésia ao sul. Malásia e Indonésia
foram os primeiros países a proibir as exportações de areia para Singapura há mais de 15 anos. O que pode resultar disso? Teremos que esperar para descobrir. Obrigado por assistir.